Sejam bem-vindos a mais uma aula do Som T de Jaleco, um projeto em parceria entre Som T, o seu canto de saúde e arte, e o Jaleco Acadêmicos. Nosso curso de Introdução Batucada, que traz várias aulas, vocês já assistiram algumas, hoje tem uma excepcional convidada, a Caixa. E para falar sobre a Caixa, a gente trouxe essas duas feras aqui, começar pelo músico, pelo médico, bom, pelo músico, Dr. Fred Castilho, e o batuqueiro Evandro Lucena, oftalmologista, pesquisador e professor. Bom, já vi que eu troquei as coisas, doutor, batuqueiro, mas é assim mesmo, isso é o Som T. Então a gente começa, é melhor que ele se apresente, né? Vamos começar então pelo Fred Castilho, nosso baterista, professor de caixa do monobloco, que veio aqui gentilmente explicar para vocês a magia desse instrumento. E aí, Fred, seja bem-vindo. Muito obrigado. Tempos de Covid. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Esse projeto é muito legal. Eu estou muito feliz de estar aqui, ainda mais com meu querido amigo ali, Evandro, já de longa data, com muita história entre a gente para contar. E poder participar dessa coisa legal, que é o que eu faço, que é a minha vida já há muitos anos. Eu sou baterista, já tenho alguns bons pares de anos, e eu sou professor do monobloco desde o começo, desde 2000. Então, é só alegria, é muito legal estar fazendo parte desse projeto aqui, trazendo a Caixa para vocês. Bom, eu estava aqui antes de começar a gravar, falando há quanto tempo a gente se conhece, né? Eu conheço o Fred desde 2006, já vai um tempinho, muito tempo de convívio, de prazer, de suor, né? Porque treinar um instrumento não é fácil, vocês sabem disso. Aqueles que já tocam nas baterias universitárias, ou aqueles que estão querendo começar, até o final da aula o Fred vai dar as dicas e vai, obviamente, dar o contato dele para quem quiser ter aula individual, online. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas antes disso, vamos falar de um médico que entrou na bateria do monobloco e que vai contar a sua história. Doutor, professor, Evandro, né? Evandro Lucena, oftalmologista. Evandro, se apresenta aí para a galera. Obrigado pela introdução, prazer estar aqui. Adoro poder compartilhar a história da gente aqui. Eu tenho uma história longa com o Fred aí, mais de 10 anos que a gente toca junto. Sou médico, oftalmologista, formei na UFRJ e... Em que ano você formou? Formei em 1993. Cara, século passado, o cara é velho pra caramba. Então, fiz residência lá pelo Fundão mesmo. Isso aí. E andei por aí pelo mundo, fui para os Estados Unidos, fiz fellow lá. E divido aí meu tempo com a medicina, com a oftalmologia, pesquisa, trabalho no Instituto Nacional do Câncer e com a música. A música faz parte da minha vida há muitos anos. Então, a bateria do monobloco está aí batendo no coração. Então vamos atacar logo a primeira pergunta, que é exatamente essa. Você é aluno de medicina, ou você é médico, profissional de saúde, como é que um médico oftalmologista de expressão, teu currículo, quem quiser, consulta lá no Google que vocês vão encontrar coisas maravilhosas sobre o Evandro. Como é que o médico Evandro foi parar na bateria do monobloco? Rapaz, é muito interessante essa história, né, da relação da medicina com a música. Eu acho que entre a medicina e a música, a arte e o curar e tudo, existe uma relação muito próxima. E eu sempre fui ligado em música, sempre gostei. Sempre fui ligado em música. Era metido a baixista, toquei guitarra, tem guitarra ainda em casa, umas aulas de vez em quando aqui e ali. E fui parar no monobloco por paixão. Eu sempre gostei muito de bateria, sempre gostei muito de samba, de som e de ritmo, então acho que foi bem por aí. Acho que o monobloco, eu sempre falo isso com o Fred, você sabe disso, é o nosso playground, né? A gente, nos nossos ensaios lá às terças-feiras, a gente surta, né? Sai do mundo, para de pensar em... Eu trabalho basicamente, meu trabalho é um trabalho meio puxado, eu trabalho com câncer ocular. Fundei lá o serviço de oncologia ocular no INCA em 2005, então muitos anos de trabalho com câncer ocular. E a gente, um ensaio do monobloco, nas terças-feiras lá na Sala Baden-Powell, ou então... Né, nos nossos ensaios na fundição, a gente surta, sai da medicina, você embarca numa outra viagem que eu acho que é a viagem
que complementa a minha vida. Eu sou Maravilha. absolutamente grato por isso. Então você aconselharia os estudantes de medicina a pegar no instrumento, a entrar num curso? Puxa, eu acho que faz toda a diferença. Faz toda a diferença para sanidade mental nossa, né? Acho que a gente economiza aí pelo menos uma sessão de análise por semana. Ao invés de você fazer 2, você passa a fazer uma sessão de análise só. Maravilha. Então agora vamos voltar aqui para o nosso músico, Fred. A gente fala um pouquinho daqui a pouco da história deles, porque são pessoas, são amigos que têm história, são amigos entre si e são meus amigos. Mas antes da gente falar, seguir nessa história da amizade, Fred, o aluno de medicina ou de saúde quis aprender batucada. E como é que é o trajeto dele, o percurso que ele vai fazer entre ter a primeira aula e ser apresentado aos instrumentos, e obviamente a gente já viu outros instrumentos em outras aulas, e chega nela, que você já vai mostrar daqui a pouco, a caixa. Como é que é isso? Como é que é essa experiência? Isso é uma coisa muito diversificada, né? Porque isso depende muito da aptidão de cada um. A caixa costuma ser um dos instrumentos mais difíceis, né? Dito pelas pessoas que passam pelos instrumentos e chegam a essa conclusão, e a gente que toca sabe. E por que é difícil? Primeiro porque você toca muitas notas, né, usando alternadamente na maior parte das vezes, às vezes dobrando notas por mão, tendo que fazer com isso uma comunicação entre os dois hemisférios cerebrais. Aí vocês médicos vão saber melhor do que eu. Você trabalha o lado esquerdo e o direito em combinação o tempo todo. Então, isso por si só já é uma micro dificuldade. E os padrões de caixa, né, que são incontáveis... Você trouxe pra gente aqui mais de uma, né? Aproveita e mostra pra galera aqui. Eu posso mostrar. Ó, essa é a caixa clássica, né, que se utiliza mais em quase todas as escolas de samba, que eles chamam de malacaxeta, né? É uma caixa 12 polegadas, né, de uma altura... varia entre 5,5 e 6,5 polegadas também, tá? Então essa aqui é uma caixa bastante usada. Tem um lado que tem os metais, né? Esse lado, que é onde a gente toca, apresenta-se com essas cordas de aço que a gente chama de bordão, que faz com que a caixa tenha esse som. Do outro lado, ela teria um som mais ou menos do repique. Desse lado não se toca. Não se toca desse lado, se toca do lado do bordão. E a gente evita tocar em cima do bordão porque arrebenta, né? Então a gente toca fora do bordão. Muitas escolas usam eles chamam de tarol, e aí vem a outra caixa, eu vou mostrar. O tarol em geral é 14 polegadas. Isso aqui não é um tarol, tá? E ele é mais baixo. O tarol é fino, tá? Essa caixa aqui tem a altura da malacaxeta. Vocês podem olhar aqui. É uma caixa de 14, que na realidade fui eu que introduzi. Posso falar isso sem medo. Eu que fiz a primeira caixa de 14 dessa forma. Pro monobloco especificamente. E por que você viu a necessidade de trazer uma caixa diferente? No monobloco, se fosse só samba, a gente só tocasse samba no monobloco, a caixa de 12 ela funciona perfeitamente. Mas ela não tem a profundidade que tem a caixa de 14 para os ornamentos que a gente usa, leia-se rudimentos e derivações de rudimento, nos arranjos do monobloco show, que são complexos. E além disso, a frequência dessa caixa de 12 é muito parecida com a frequência do tamborim. Então, no samba, isso não tem muito problema, né? A coisa meio que se mistura, a levada de caixa com a levada de tamborim. E ambos, quando o tamborim está fazendo carreteiro, tem o mesmo papel de condução. Mas no monobloco show, a gente precisa dessa diferenciação, porque a caixa tem uma coisa meio de função de caixa de bateria, né? As vozes de caixa e surdo no monobloco são totalmente ligadas. E aí a gente precisa diferenciar um pouco dos tamborins e fazer com que os ornamentos e tal pintem, né? E eu tenho uma outra que eu também mandei fazer, que é a intermediária entre as duas, que para mim talvez seja a 13. Ela é entre a 12 e a 14, com corpo... 13 que você fala... 13 polegadas, desse tamanho aqui, tá? O diâmetro dela. Eu mostrei a 12, aquela é a maior 14 que eu fiz inicialmente no monobloco, e essa é a 13 que eu fiz como teste.
ela para mim tem a melhor sonoridade. Ela tem uma sonoridade incrível, só que ela não tem volume. Então assim, no palco do Monobloco Show, que pau come, né, você sabe disso, eu tenho que tocá-la muito mais forte do que eu deveria para conseguir me ouvir. Então ela não funciona pro Monobloco Show, mas eu amo essa caixa. E aí vou aproveitar, tem essa mesma caixa de 12 aqui. Não, melhor deixar para você mostrar. Mostra. Não, vou deixar para você mostrar, porque Essa caixa tem tem história. Beleza. Então, basicamente é isso. Então, olha só, pessoal. Eu vou aqui, vocês sabem que eu sou músico amador, professor de medicina, e meu papel aqui fazer o meio de campo. Você acabou de apresentar, na minha visão, a caixa como um instrumento de precisão. E que, naturalmente, como todo instrumento de precisão, requer treinamento e requer foco. Aí estou aqui do meu lado com o oftalmologista, eu não vou perder essa deixa, né? Evandro, fala um pouquinho sobre a oftalmologia e o desafio para os alunos de medicina, aqueles que querem escolher a oftalmologia. A gente sabe que a escolha de especialidade é um dos grandes problemas, né? Quando a gente está desde o início da faculdade, aquela pergunta, e aí, vai fazer o quê? Vai ser clínico, vai ser cirurgião, vai ser neurocirurgião? E alguns olham a oftalmologia como uma possibilidade. Fala um pouquinho sobre, assim como o Fred falou, da dificuldade, né, porque requer destreza, né, e muito treinamento e foco. Fala um pouquinho para você, para eles, do teu trajeto como oftalmologista. Você teve a influência do teu pai? Como é que foi a tua história e as dificuldades que você encontrou no caminho? Na verdade, eu sou uma pessoa muito suspeita para falar sobre oftalmologia, sou absolutamente apaixonado pela oftalmologia. Existe na faculdade de medicina uma visão obtusa de que a oftalmologia é uma especialidade menor. O olho é pequenininho e a gente tem poucas aulas no fundão, na UFRJ, era no 8º período, mas era dividido com otorrino, né? Metade do período era otorrino, metade oftalmo. Os professores não e tem uma coisa muito incomum, muitos né? anos isso. Começa com O. Exatamente, são CROs, né? Oftalmo, otorrino e ortopedia. Isso. Aí alguém pensou no currículo, falou assim, o que a gente faz? Bota no 8º período umas aulas com O. Aí veio... exatamente, são todas 3 no 8º período. Mas a oftalmologia é uma especialidade muito maior do que a gente imagina. Pelo menos imagina na faculdade, muito maior do que a gente conhece como estudante de medicina. A medicina normalmente, então, essa visão obtusa de que o oftalmo é pequena, que o olho é pequeno, o oftalmo é pequeno, mas dentro da oftalmologia tem muitas subespecialidades. E por ser uma especialidade, desculpe te interromper, clínico-cirúrgica, obviamente, às vezes, a primeira pergunta que a gente ouve é assim, você vai ser clínico ou cirurgião? E aí você escolhe. Eu escolhi clínica médica, depois fui para nefrologia, assim como muitos vão para cardiologia, e outros são cirurgiões. Começam como cirurgião geral e vai fazer uma cirurgia específica. Mas na oftalmologia... Procto, né? E a gente... Isso. E a oftalmo é ampla, né? Totalmente, né? Na oftalmo você pode se dedicar, por exemplo, você pode fazer só uma especialidade, subespecialidade clínica. Você pode trabalhar só com inflamação ocular, que a gente chama de uveíte. Ou só você pode ser um cirurgião de catarata, né? Tem muita gente que faz basicamente cirurgia de catarata. Então, dentro da oftalmologia tem muita coisa para todos os gostos, vamos colocar assim. Você pode fazer pesquisa, você pode ir trabalhar com especialidade cirúrgica, basicamente com a parte cirúrgica da oftalmologia. Você pode fazer uma coisa e outra. Então eu escolhi uma coisa e outra. Eu fui me especializar em doenças da retina, que é uma subespecialidade dentro da oftalmologia. E qual a maior dificuldade, do ponto de vista, voltando à analogia com a caixa, quando você embarca na questão da precisão do cirurgião, ou eventualmente na precisão de um diagnóstico? A gente sabe que você tem especialidade em retina, e outra especialidade. Aliás, eu tenho uma brincadeirinha para fazer daqui a pouco com o Fred, que ele vai ficar surpreso aqui. Mas conta, qual a dificuldade? Quem quer fazer oftalmologia tem que ter habilidade manual? Puxa, eu diria para você que, para você ser cirurgião, para você ser um cirurgião oftalmológico, você vai trabalhar basicamente com microscópio, com os instrumentos são muito pequenos, os fios, né, de cirurgia são muito pequenos, são muito finos, né? É uma especialidade que requer realmente muita precisão. Volto a dizer para você que a oftalmologia é muito maior do que só a cirurgia. A gente tem, né, a impressão de que a maioria dos casos oftalmológicos acabam em cirurgia, mas nem sempre é isso. E é uma especialidade gigante, eu acho que é gigante. Tem gente que mexe basicamente com plástico ocular, aí tem um outro que trabalha com neurooftalmologia,
quer dizer, manifestações neurológicas ou manifestações oftalmológicas de doenças neurológicas, doenças do nervo óptico, etc., que é uma coisa basicamente clínica. A gente não opera muito o nervo assim, né? Não tem cirurgia do nervo óptico, o nervo está ali. Você é quase um neurologista misturado com oftalmologista. Então, acho que a oftalmo é uma especialidade muito grande e diferente do que a gente acha na faculdade, diferente do que a gente aprende na faculdade. Então, acaba que na faculdade a gente se dedica muito pouco e as pessoas conhecem muito pouco a respeito da oftalmo. Mas é uma especialidade que tem, eu acho apaixonante. Exame complementar, você pode fazer sua clínica, pode fazer clínica e cirurgia. E eu escolhi, então, não fui fazer clínica, adorava clínica. Meu pai é cardiologista, então, pegando esse gancho aí, meu pai é cardiologista. Eu adorava cardiologia, até por influência do meu pai, achava que ia fazer uma especialidade clínica, mas aí resolvi que eu gostava de cirurgia também e fui para oftalmologia, que eu acho que foi uma escolha bastante acertada para mim. Beleza, então falando de influências paternas e maternas, a gente sabe que muitos médicos, profissionais de saúde são influenciados pelo sucesso da sua carreira. E eu não posso perder, levantada de bola dessa, tô do lado de um dos bateristas da Bossa Nova. Então, quer apresentar teu pai? Roberto? Que já gravou um episódio de Som T. Se você ouvir lá no podcast, o episódio dedicado à Bossa Nova. Olha que senhora mais linda. Vocês vão conhecer o pai do Fred. Fala dele. Foi influência para você? Assim, esse é um assunto delicado na realidade, né? A gente está aqui para isso. Eu acho que, eu não sei se com a medicina é parecido, mas eu acho que a veia artística, você nasce com ela, né? Então, meu pai sendo baterista, eu nasci baterista. Inevitável. Apesar de eu tocar outros instrumentos, eu toquei piano clássico quando tinha 8 anos, depois eu me arrisquei pelo violão. Se eu pegar um violão, eu toco. Mas a bateria, na primeira vez que eu me lembro, meu pai é baterista, tocou no Carnegie Hall em 1962, naquele evento que explodiu a Bossa Nova para o mundo. Só que ele não seguiu, né? Ele voltou para o Brasil e tal, e acabou seguindo a carreira jurídica, ele é advogado e tal. E talvez pela história de vida dele muito difícil, assim, ele nunca incentivou, né, esse meu lado músico. Inclusive, ele tinha a bateria que ele tocou lá no Carnegie Hall, guardada no armário. E eu me lembro com 12, 13 anos, eu pegava uns pedaços da bateria, não sabia como montava direito, botava embaixo, batucava e guardava de novo para ele não ver, né? Porque o instrumento dele é o Carnegie Hall, né? E um belo dia ele soube, alguém contou para ele que estavam batucando, ele veio falar comigo: não, de jeito nenhum, bateria sua? Não. Até que no meu aniversário dos 15 anos, ele chegou em casa, a bateria estava montada no meu quarto. E aí eu falei: cara, vai ser o pior aniversário da minha vida, né? Mas eu vou ter que enfrentar isso. Cara, ele entrou e surtou, né, cara? Mas a minha mãe, aniversário dele, ele toca, não sei o que, não sei o que. Ele deixou e falou: não sabe nem montar esse negócio direito. Foi lá, remontou a bateria como ela tava montada com uma porrada de coisa errada. E saiu do quarto puto da vida, a verdade é essa. Mas... Isso aqui é incentivo, né? Isso aqui é incentivo. E sempre me incentivou, tá uma merda. Isso aí que você acha que tocar bateria? Sempre foi assim. O que acabou me levando, porque, né, isso aí só tem duas vertentes. Ou você desiste, ou você vai lutar para ser o melhor, né? Falando nisso, pessoal, e a gente está aqui, como eu falei, diante de duas feras. A gente não consegue ver o Evandro treinando. Talvez se ele der uma vaga lá no INCA ou no consultório dele para algum estudante que queira vê-lo em atuação, mas você consegue ver no Instagram os vídeos do Fred e aí você vai entender o que é precisão, que a gente estava falando aqui. Sim, com certeza. E treino, dedicação à bateria. Eu tô aqui... Fred Castilho 27. É isso aí, é o Jabai. Instagram Fred Castilho 27. Chegue lá, vocês vão gostar. Mas vamos voltar para a caixa, né, e para a batucada. E daqui a pouco a gente faz mais uma analogia aqui entre medicina. Fred, você falou da bateria, né? E o pouco que eu aprendi de bateria, que é realmente muito pouco, você tem aquelas peças todas, né? Alguns instrumentos metálicos, né? Que são os pratos, alguns instrumentos de percussão mais grave, como a gente já teve aula aqui com o Gabrielzinho do surdo, que na bateria é o bumbo, né? Sim. E aí vai, grave, agudo, hi-hat, e na mão esquerda você bate algo parecido com a caixa. É a mesma caixa, é parecido, porque no samba, pelo menos no monobloco,
é muito mais nota do que aquele... Fala um pouquinho dessa analogia entre ajuda a ter tocado bateria, ou quem toca caixa vai ter mais facilidade, mais dificuldade. Como é que é isso em relação à analogia? Caixa da bateria e caixa da escola de samba ou do monobloco? Essa pergunta é muito boa, ela é muito desvirtuada, né? Porque são duas coisas completamente diferentes. A caixa da bateria tem uma função e a caixa da bateria de escola de samba tem outra completamente diferente. Eu, como sou baterista originalmente, passei, porque estudei fora, porque no Brasil na época não tinha essa formação. Nos Estados Unidos, você para chegar na bateria, você toca caixa primeiro. Não tem como ser diferente, porque a caixa, os ornamentos, os rudimentos da caixa, são fundamentos básicos e primordiais para você ir para a bateria. Aqui a gente não tem isso, né? Essa nossa escola é muito diferente. Então, eu fiz ao contrário, como acho que a maior parte dos bateristas faz aqui no Brasil. Hoje mudou um pouco por causa do acesso à internet, mudou bastante, aliás. Mas então, quando vim tocar no monobloco, que eu tinha esse fundamento, né, de caixa, que eram os rudimentos americanos que eu estudei lá fora, Você estudou onde? Eu estudei em Los Angeles. Eu fui para os Estados Unidos. Na realidade tem uma história que é um linkzinho que foge um pouco disso, mas não deixa de ser interessante. Eu trabalhei no INCA há 4 anos, com pesquisa de câncer. Eu sabia, eu ia levantar essa bola também. Eu tenho esse link com o Evandro, porque eu sou biólogo, né? Minha primeira faculdade é biologia. Então eu sou biólogo e trabalhei no INCA com pesquisa de câncer. E saí de lá para visitar uma amiga na Califórnia. Quando eu entrei na escola, que chama-se Music Institute of Technology, eu surtei, falei, cara, eu tenho que vir estudar aqui. E voltei para o Brasil, larguei tudo e voltei para lá. Só que a escola era uma fortuna, claro. Os alunos de medicina, e eu fiz isso, né? Evandro fez isso, muitas vezes são estimulados a complementar a sua formação, seja qual for a faculdade que você estude, ou residência, a ir para o exterior. Você acha que o músico que vai para o exterior, ele se beneficia? Porque é óbvio que a gente tem muitas coisas da música brasileira, mas qual é o teu conselho hoje para um músico, amador ou profissional, que queira conhecer um outro mundo? Vale a pena ir para fora? Na minha época eu não tinha outra opção, porque não tinha internet. Então tudo que eu ouvia nos discos, tudo que era LPs, e eu tinha que tirar, eu não tinha como ver, eu não tinha como saber o que os caras faziam. Eu não tinha essa informação. Hoje tem YouTube, né? Hoje está tudo disponível. Então, assim, por um lado, tanto é que hoje esse fundamento técnico, ele é muito bem absorvido por todo mundo. Você não precisa sair do país. Mas a experiência de sair do país e tá lá onde a bateria, o instrumento bateria foi inventado nos Estados Unidos. Então, assim, eu fico arrepiado de falar, porque você chegar perto de um cara top desse nos Estados Unidos, você fica assim, meu Deus, é um negócio tão absurdo, que foi para mim, assim, né? Convivi muito com esses caras lá, então eu acho que essa experiência continua sendo válida, uma experiência de vida, você respira uma outra forma de ver, uma outra forma de tocar, que na internet você vê até, mas é diferente. É diferente. Então, eu vou... Quero interromper aqui o Fred. Parece que você estava falando da bateria e eu estava escutando a medicina. Exatamente a mesma coisa, né? Na história de que você falou, a bateria foi inventada nos Estados Unidos. Eu estou aqui lembrando que a anestesia, por exemplo, foi inventada no hospital onde a gente trabalhou. Quer dizer, eu trabalhei nesse hospital durante... A gente foi para lá, eu fui para lá em 97. Foi para onde? 99. Fui para o Massachusetts Eye Infirmary, que é do lado do Mass General. Harvard University. Na Harvard. Vale a pena só um parênteses, que muitas vezes as pessoas confundem e digam assim, o hospital da Harvard, os hospitais da Harvard. Não existe o hospital da Harvard. Modelo de acordo, e isso é algo que a gestão aqui no Brasil, hospitalar, poderia pensar, faz convênios, cooperações. Então a Harvard University tem a universidade, que fica ali em Cambridge, do outro lado do Rio está o Mass Eye Institute, que é um mega hospital, você pode apresentar melhor do que eu, Sim. E são vários hospitais afiliados, que levam além da sua logo, a logo da Harvard. Então são local de estudo para os residentes, local de receber pacientes, e a Harvard University tem lá o campus, aliás a medicina nem fica do lado de Cambridge, fica do lado de Boston, então você foi para um dos hospitais afiliados da Harvard University. Fui para um dos hospitais afiliados da Harvard University, chamado Massachusetts Eye Infirmary. Fica do lado do Mass General. Mass General
é o Famoso. hospital que acho que todo estudante de medicina, todo médico conhece, porque é a capa do New England Journal of Medicine, né? A capa do jornal é a fotografia do Mass General. Tem os casos do Mass General. E aí o Fred estava falando da história da bateria, né, que é uma imersão em música, uma imersão em você viver a música, viver, respirar, como, né, a experimentação. E na medicina é exatamente a mesma coisa, né? Você está dentro de um dos maiores serviços de oftalmologia, no meu caso, foi da oftalmologia. O Messa Enir tem 12 andares, um serviço de 12 andares, que tem oftalmologia, tem uma parte de otorrino, e é do lado do Mass General. Então a gente fica imerso em oftalmologia, imerso em pesquisa, em publicação, e tem uma quantidade de pesquisa muito grande, tem muitos trials que são levados lá, são feitos, são realizados no MSN. Muita pesquisa experimental. Eu fiz pesquisa experimental com animais de experimentação. A gente trabalhei com macaquinho, com hamsters, né, que a gente tem lá os nomes específicos para eles. Mas é exatamente a mesma coisa que o Fred está falando sobre isso. Eu fiquei olhando aqui o Fred falar e como a gente fica absolutamente imerso nisso. É uma experiência única, eu acho. Agora eu queria trazer, porque essa questão da admiração ao que vem de fora, né, os Estados Unidos, etc., isso até é motivo de polêmica muitas vezes, que as pessoas falam, pô, mas o Brasil tem tanta coisa boa. Eu não vejo como coisas incompatíveis. Olhar para o que acontece lá fora, não só para os Estados Unidos, para a Europa, para todo estudante de medicina e de saúde, é sempre bom. Para depois até a gente escolher, assim como você falou, né, alguém que vai escolher a caixa, vai escolher no meio daqueles instrumentos todos da bateria, um instrumento que requer mais precisão, e não é coincidência que muitos músicos profissionais que tocam como alunos do monobloco, né, Léo Morel, Melvin, a galera, assim, não vou citar, muitos tocam caixa. Não é à toa, né? Não é uma coincidência, porque realmente, como você falou, é um instrumento que tem precisão. Agora eu queria falar de Brasil, Brasilzão e caixa no samba, porque muita gente aqui quer aprender a tocar caixa para o samba, a gente estava falando do exterior. E antes de falar do samba, eu vou voltar para um produto muito brasileiro, uma descoberta brasileira, que é a caixa da escola de samba. Fred, você branco, tem uma questão, porque a gente tem que tocar nessa questão aqui. Estamos falando de brancos tocando samba, que é um instrumento totalmente, um ritmo totalmente africano, que nós temos a nossa comunidade e a nossa presença. Se tem um elemento da raça negra, da etnia negra no nosso país, nossa cultura, é o samba. Então vai lá, Brancão, fala sobre as caixas das escolas de samba, essa assinatura, o que é isso? Então, ainda bem que você perguntou isso, porque eu ia chegar nisso, né? Como eu falei que eu trouxe os rudimentos de fora e tal, tocava caixa lá, quando eu vim tocar caixa de samba aqui, simplesmente não tocava nada. Olha que legal, né? E aí eu vou completar, porque inclusive isso é a minha dissertação de mestrado. Eu acabei de terminar o meu mestrado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio, que é sobre isso, que é esses rudimentos americanos dentro das caixas brasileiras. Essa é a minha dissertação de mestrado. E que me tomou aí muitos anos para entender e juntar esses dois universos, né? Que são distintos, completamente distintos, foi o que você falou. A caixa, na realidade, é um instrumento marcial que data aí de 1386, numa batalha na Suíça, batalha de Sempach, em Basel, na Suíça. E, na realidade, ela era originalmente para definir o ritmo da tropa. Então, as tropas andavam mais devagar ou menos devagar em blocos ao longo, por isso a caixa, de acordo com o ritmo que era dado. O som era comunicação? O som era comunicação do andamento dos passos da tropa. Se eles tocavam mais devagar, a tropa ia mais devagar. Se eles tocavam mais rápido, as tropas iam mais rápido. Originalmente veio daí. Depois, lá no século XX, isso nos Estados Unidos, né, a caixa foi vindo pro oeste e chegou nos Estados Unidos através sempre das coisas militares e começou a ser difundida em campeonatos, né? E começou a sair do contexto militar e ir para as coisas universitárias
e começou a se transformar no que é hoje a Marching Band nos Estados Unidos, né? Que tem campeonatos mundiais, que inclusive os suíços continuam sendo os melhores do mundo. Né? Curioso. Tem um braço deles lá chamado Top Secret, que é a melhor Marching Band do mundo há anos. Eles são imbatíveis. Tradição, imbatível. E aí, eu chego aqui, pego esse instrumentinho aqui, né? E vou tocar com o meu swing americano. Brancão. Uhul, que beleza. Não acontece nada. Porque é isso, é um outro instrumento, é uma outra referência sonora. Apesar de que eu já tinha passado por essa experiência do brancão no meio de negões, eu sou sempre abençoado, sempre agradeço, porque eu acho que, cara, assim, a vivência e a natureza dos negros é infinitamente rica nessa cultura que trouxe pra gente a escola de samba, né? E a samba veio do candomblé, isso tudo veio da África. Então, eu fiz parte, quando cheguei nos Estados Unidos, de uma banda chamada Farofa Carioca. Se vocês olharem aí, vocês vão ver a foto. Fiz parte da formação original. Eu sou... Quem são os originais? Seu Jorge, Gabriel Moura, Bertrand Dusan, que era um francês, Sérgio Granha, Carlos Moura, Sandrinho e Wellington, né? Só fera, né? Só fera e todos negros. Você era o brancão. Brancão. Aliás, eu tenho um comentário aqui. Meu pai é de Bagé. Meu irmão que está cuidando do som, que também chama Evandro. Agradeço aqui publicamente a participação dele. Eu conheci o Branco, jogador de futebol, e eu perguntei para ele se era verdade a história que eu tinha lido, que o apelido dele era Branco porque ele era o único branco no meio de um time de futebol de salão de Bagé, em que eram todos negros e que obviamente era um excelente time. Então tem essa questão, né? Você então era o brancão, te apelidaram, como é que você foi recebido lá? Não, eu fui muito mal recebido no história é complicada. Foi mal recebido? Nossa senhora. Esse cara tá fazendo essa história aqui. foi horrível, cara. Esse cara tá fazendo aqui. Com certeza. Conta, claro. Quem me levou pra lá foi o seu Jorge. Se a gente não contar as histórias, que são histórias pessoais, quem já vai fazer com elas? Quem me levou pro Farofa foi o seu Jorge. Eu já tinha chegado nos Estados Unidos e naquela época acho que ainda tem um pouco isso, né? Quando o cara vem de fora, ele vira, a gente chama de a bola da vez. Então, eu fui o bola da vez. Eu tava tocando com todo mundo quando eu cheguei dos Estados Unidos. Assim, o Jorge me via em tudo quanto é lugar tocando. Farofa Carioca não era nada ainda, nada, absolutamente nada. E eu conheci ele, não sei se foi no Jongo da Serrinha, algum lugar que eu fui, que eu nunca tinha ido, que eu fiquei encantado, inclusive, e que no intervalo aparece um negão, todo maltrapilho, cara, tocando violão. Quando ele começou a tocar violão e cantar, eu fiz assim, ó, que porra é essa? É sério, foi um negócio assim muito chocante pra mim. E eu fui falar com ele, tá, não sei o que, aí rolou uma afinidade, ele falou, pô, amanhã eu vou tocar lá no Tá Na Rua, na Lapa, pinta lá. E eu fui. Foi a primeira vez que eu vi o Farofa Carioca, eu fiquei passado. E o Farofa não tinha bateria. Era só percussão. Não. E o seu Jorge não era conhecido até então? Não, o seu Jorge dormia na rua nessa época. Ele hoje morava em Belfor Roxo, e aí não tinha tempo de voltar. A gente sabia Belfor Roxo, dormia na rua, dormia na casa de um, dormia na casa de outro. E só para, assim, documentar realmente, não que precise disso, mas quando a gente viaja agora para a Europa, para os Estados Unidos, fala de música, o seu Jorge é uma das referências nacionais. Então, você conhece o seu Jorge? Conhece o seu Jorge? É isso, a história de dedicação, de talento, é uma belíssima história. Quem sabe a gente traga o seu Jorge aí para conversar aqui no Sonter. E aí, eu fui, né, ver o show, fiquei encantado, falei com ele, cara, é sensacional, só que eles flutuavam muito, porque é muito complexo o som do Farofa, e não tinha o chão, não tinha batera. Eu falei, cara, vocês precisam, não é porque eu sou baterista, vocês precisam de um batera. De jeito nenhum, porra, esse negócio aqui não tem bateria. E continuei tocando com várias pessoas, ele aparecia nos shows, me via tocar. Um belo dia encontrei com ele no Baixio Gávea, ele me chamou de Castilhão. Castilhão! Aqui, ó. Encontrei, toma aqui. O que é isso? Isso é uma fita. Fita de quê? Uma fita de 3 músicas aí que a gente gravou. Uma demo. E que, pô, não aconteceu muita coisa. Amanhã tem ensaio no Totem. Ensaio no Totem? O que é Totem? É um estúdio lá em Santa Teresa, 11 horas da manhã. Bora? Bora. Peguei a fita, botei no carro, fui pra casa, cara. Tirei a música toda. Cheguei lá, 11 horas da manhã, né? 15 para as 11, tudo montado, parado, esperando, né? Bateria prontinha. Prontinha.
11, 11h30, meio-dia, eu lá parado, e cara, aí começou a chegar começou a chegar o outro. Olhava pra você estranho. Não, aí foram entrando, não sei o quê, o Jorge falou e faltavam ainda os 2 percussionistas. O Wellington e Sandrinho, né? Hoje em dia, graças a Deus, me adoram, eu adoro eles. Quando eles entraram na sala e me viram sentado na bateria, meu irmão, cara, que começaram a discutir. Jorge, que porra é essa? Não sei o que. Aí o Jorge, olha a hora que você tá chegando. Olha a hora que você tá chegando. Começou aquela discussão e eu na bateria assim, caralho. Que esse branco aí, esse playboy? O que esse playboy tá fazendo sentado na bateria? E eu assim, tu já viu ele tocar, o Jorge? Tu já viu ele tocar? Aí, discussão, saíram da sala, se recusaram a ensaiar. Aí o Jorge, podemos? Podemos. E aí, quando eu saí tocando, cara, saí... Gabriel já... todo mundo... E eu não saí mais. Aí a gente regravou as mesmas músicas. E, cara, foi uma disputa pela Universal, pela Sony, pelo não sei o que. E na época foi uma hora de advance da história. Farofa fechou com a Polygram. E aí eu fiquei de fora. Por isso quando eu apareço... aí eu fiquei nos créditos, né? Eu como artista não entrei. Fiquei como músico, essa é a história, infelizmente. Isso pra você é um... Foi, na época foi. Nossa, foi muito. Hoje não, já tô com isso resolvido. Foi um dos motivos que um tempo depois eu acabei confrontando eles. Tiveram algumas coisas meio chatas e tal, deixar pra lá. E eu saí do Farofa. E na semana seguinte que eu saí, o Jorge saiu também. Aí o Jorge me ligou. Eu, cara, saí do Farofa. Falei, o quê? Porra, bicho, vamos montar uma banda, me ajuda aí. E eu montei uma banda inteira pra ele. Um bandaço, que fez um show dele, o primeiro show solo dele no Cine Iris. E que depois o negócio foi andando, ele, enfim, entrou pra gravar o Samba Esporte Fino e eu também fiquei sabendo que eu não ia gravar quando ele já tava dentro do estúdio. Essas coisas, né? As coisas da vida. Mas, cara, tá tudo certo, eu amo esse cara, amo todo mundo. É um artista incrível, incrível. Então, pessoal, a gente eu não conheci essa história, a gente não ensaia, não tem um roteiro pré-determinado aqui pro nosso Sonté de Eu fugi até um pouco da história da... Não, mas não tem problema nenhum. O que eu queria dizer é o seguinte, histórias de decepções, de não reconhecimento, são enormes. E vou contar uma para vocês, de não reconhecimento. E vou fazer o teste aqui agora. Falamos aqui de descoberta, de música, de pioneirismo, etc., né? O pai do Fred sendo baterista da Bossa Nova e não seguiu a carreira. O cara que tocou no Carnegie Hall, Bossa Nova é a assinatura do Brasil, né? Então, quanta história, né? E ele foi advogado, contou a história pra gente lá no podcast. Agora, Fred, voltando aos nossos ensaios do Monobloco, Fred tocando caixa com o Evandro, eu tô lá no Surdo, na Cuíca. Depois do ensaio, a gente vai para o Pavão Azul, um boteco aqui do Rio de Janeiro, em Copacabana. Em que rua? Tu me pegou República? Não, Hilário de Gouveia. Hilário de Gouveia. Hilário de Gouveia. Da 12ª delegacia. Isso Então, olha só. A referência é a 12ª delegacia. Referência da Hilário de Gouveia. Do Hilário de Gouveia, né? A rua, em frente à delegacia, Pavão Azul, etc. Eu te pergunto, quem foi Hilário de Gouveia? Porra. Tem a menor ideia. Foi um médico, então, por favor, Evandro vai contar pra gente a história do século XIX. Quem foi Hilário de Gouveia? Interessante a história do Dr. Hilário, porque ele era um médico oftalmologista. Tá explicado. E o Dr. Hilário, é muito interessante essa história, porque nas referências de livros sobre câncer ocular, não se fala no Dr. Hilário, mas o Dr. Hilário foi o primeiro oftalmologista que descreveu um tumor raro em crianças chamado retinoblastoma. Olha só. Então ele é uma pessoa de importância muito grande dentro da oftalmologia brasileira, Dr. Hilário de Gouveia. Pra gente, então, para mim que mexo basicamente com câncer ocular, o Dr. Hilário foi... O paper dele fez muito sucesso na época, mas depois aqui no Brasil... 1800 e pouco. No final dos anos do século XIX. Então, vocês vejam que é uma questão de identificação ou descoberta e reconhecimento. Então, muitas vezes, isso acontece na música o tempo todo, isso acontece cada vez menos, né? Porque a gente tem a questão de registros, de ECAD, etc. E na medicina, a questão da documentação, a publicação, que acaba dando a autoria, né? Então, isso é muito fundamental. A gente não pode passar por essa história sem dar uma dica, né? Que é a dica da fotografia. Você tira uma foto com flash, hoje em dia cada vez tem menos fotos com flash, de uma criança, e um dos olhos brilha. Pim! O que é isso? Então, chama-se sinal do olho do gato, ou a gente chama isso, né, cientificamente,
falando com médicos, né? Não, Estudantes de medicina, leucocoria, que é a mancha branca no olho. Uma boa parte dessas é o principal sinal do retinoblastoma em crianças pequenas, entre 0 e 2 anos de idade. Uma fotografia com uma mancha branca na pupila é sinal de que ela deve ser avaliada por um oftalmologista com a pupila dilatada e avaliar o fundo do olho para ver se existe alguma possibilidade de ter câncer ocular. Você imagina isso? Eu não aprendi isso na faculdade. Uma foto com flash de uma criança, um bebê, toda hora fotografado, e um dos olhos, brilhou. Às vezes os dois, né? Às vezes os dois. Pode ser bilateral. 40% dos casos, na verdade, são bilaterais. Como eles são eles têm timing diferente, um está mais avançado do que o outro, muito frequentemente a gente pega um só com leucocoria, com uma leucocoria mais pronunciada, mas às vezes a gente vê leucocoria bilateral. Então, com um caso aqui, tinha uma criancinha de 9 meses de idade, que está internada agora, com retino bilateral, e está fazendo lá um tratamento com quimioterapia. Beleza. Então, pessoal, vê como é que a gente tem ali do lado, às vezes, Hilário de Gouveia, quando você agora for próximo show. Não vou esquecer. Show do Pavão Azul. Beijo pra Beth, pro Sérgio. Vou fazer um brinde a ele. Salve, Hilário de Gouveia. Salve, Hilário de Gouveia. Então, beijo aqui pra Beth e pro Sérgio do Pavão Azul, que nos recebe com frequência. Sim, agora, antes da gente atacar as caixas aqui e você demonstrar, porque a gente vai fazer um momento de demonstração dos ritmos, fala um pouquinho, Fred, sobre essa amizade que você desenvolve com os alunos em relação à caixa, né? Porque como é um naipe, né? Um grupo desse instrumento que requer muita precisão, muito estudo, o professor tem um papel fundamental. E quando o aluno não estuda, fica mais difícil, sem dúvida nenhuma. Mas vocês têm uma história, pessoal, que eu até não conheço os detalhes. Vocês querem contar como é que vocês se uniram nessa relação com a caixa? Só dando uma palhinha aqui para o Fred é um excelente professor para aguentar os alunos da caixa, vou te dizer. A gente atravessa com uma certa frequência e o Fred às vezes até treme ali. O que é atravessar? Ensina para a galera que não necessariamente é música. Atravessar. Fred, que é atravessar? Mas é melhor você, Fred, porque quem atravessa sou eu, mas você escuta isso. Atravessar basicamente é ele sair do grid, sair do ritmo que está sendo tocado. Então você acaba tocando a repetição, né, da frase fora do lugar. É mais ou menos, se a imagem não está em cima da retina, ela está um pouquinho... Exatamente, quase uma diplopia, né? É isso. Quase uma diplopia, está vendo uma coisa e está escutando outra. Saiu do foco, atravessou na linguagem da música. Basicamente Fred, isso. então, conta aí mais ou menos a história de vocês. Na realidade, assim, genericamente, a gente tem... O monobloco é uma grande família, né? E a coisa social que existe, isso eu demorei a entender um pouco isso, né? Porque tem pessoas lá que são... hoje nem tanto, mas que já passaram por lá, que conserta bicicleta, o outro que é porteiro, o outro que é nefrologista da pesada, um oftalmologista, enfim. É uma grande família e que acaba... Né? O meu contador, que é o Duim, é de lá. O meu advogado é de lá. O meu oftalmologista é de lá. Provavelmente, se você precisar de um néfron, vai ser ele também. Então, assim, a gente acaba que a gente tem todo mundo ali, né? É uma comunidade. O meu dentista é de lá, o Ed. Então, assim, é uma comunidade e que as pessoas se ajudam, né? Porque as diferentes classes sociais e financeiras ali dentro são muito díspares, né? Então, isso acaba funcionando realmente como, eu acho uma sociedade à parte, é um luxo fazer parte dessa família. E a minha relação com os meus alunos, que é muito próxima, eu sou um cara muito presente, assim, e a gente acaba desenvolvendo o mínimo de amizade, já me salvou, na realidade, que aí é o caso do nosso amigo aí do lado, sentado. Eu hoje era para estar cego do olho direito. Eu estava numa turnê no monobloco, com o monobloco nos Estados Unidos. A gente tinha feito Costa Leste, depois Costa Oeste e fomos para o centro. No centro, a gente estava em Pittsburgh, depois subiu para Baltimore. E eu tenho um grupamento de elástico que eu malho, faço exercício físico, que anda comigo para cima e para baixo, porque a gente viaja o tempo todo, às vezes não tem academia, não tem não sei o quê. E a gente foi um dia off nosso, eu peguei o equipamento para malhar,
ele ficava preso embaixo da porta, em cima, em qualquer posição, dependendo do que você ia fazer. Botei em cima, malhei tríceps, malhei outras coisas, costas e tal, botei ele embaixo para malhar bíceps. No que eu trago aqui, o terminal dele, que é preso por ganchos, os ganchos arrebentam, explodem na minha cara. Eu voei 1,5 metro para trás, quebrei o nariz em 6 lugares, a testa, abri isso aqui tudo e rasguei o olho direito. O cara que estava comigo no quarto, que é o Pitito, né? Meu irmãozinho, que porra, também está comigo há muitos anos aí, no monobloco, sai correndo aos berros, né? Daqui a pouco, em 2 minutos, tem um monobloco inteiro dentro do quarto, cada um berrando mais que o outro, porque eu pegou artéria, jorrava sangue, e eu sem enxergar nada, porque com o impacto eu fiquei completamente cego. E aí fomos para uma clínica lá, chegamos na clínica, mulher, cara, hospital. Aí beleza, tô no hospital, passei o dia inteiro no hospital, fui visto por uns 30 oftalmos, um negócio impressionante, cada hora vem um, cada hora vem um. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. E aí passei a noite lá, no dia seguinte o pessoal tinha show, o pessoal saiu pro show, eu lá na emergência, pensando na vida, né? Cego, nos Estados Unidos. Acho que minha vida mudou ali, né? Sem saber o que fazer. Aí o Mário Moura chega do show, que é um dos monoblocos também, um dos fundadores do monobloco, que hoje não está mais, inclusive, muito amigo meu, com o meu celular. Falei, Mário, procura aí Evandro Lucena. Ele assim, quem é Evandro Lucena? Eu falei, meu aluno de caixa. Por que você quer falar com seu aluno de caixa? Cara, procura aí, por favor, liga para ele pelo WhatsApp e me dá aqui. Aí liguei pro Evandro, o Evandro não atendeu. Aí liguei de novo, acho que eu liguei umas 3 vezes. Aí ele estava em cirurgia. Aí ele, sei lá, me viu ligando e veio falar comigo, me ligou de volta. Ele falou, cara, o que houve? Eu falei, cara, eu tô aqui, sofri um acidente assim. Onde é que você tá? Eu falei, cara, eu tô no hospital, mas aonde? Eu falei, tô em Baltimore. Puta que pariu, não acredito. Eu falei, o quê, cara? Você tá no John Hopkins. Aí eu, John Hopkins? Aí o enfermeiro atrás de mim, this is the John Hopkins Hospital. Eu falei, tô. Ele tava no Carnegie Hall. Aí ele assim, puta que pariu, peraí, que o chefe da oftalmologia dessa merda aí se formou em Harvard comigo, eu vou ligar pra ele agora. 5 minutos depois, desce O chefe. Cara, Dr. Fernando Aurélvolo. É Aurélvolo que fala? Aurélvolo, Falando em português. Bom dia, meu amigo. Sem enxergar nada, aquele silêncio. Um anjo caiu, né? Devia ter uns 30 oftalmologistas dentro da sala, rolou aquele silêncio absoluto, assim. Ele ia falar comigo, tudo bem? Aí começou a falar em inglês, né? Venezuelano. Falou, pô, seu amigo Evandro acabou de me ligar, eu tava aqui, não tinha como não te ver, e vou te dar uma olhada. Aí ele me examinou, aí ele falou, agora dá pra entender porque que a sala tá cheia de oftalmologista. Ninguém nunca viu um negócio desse aqui. Então o negócio é muito sério. Mas eu na Venezuela já vi muito desses casos aí. Minha equipe vai te operar e você vai ficar bem. Cara, a equipe dele me operou. No dia seguinte eu segui turnê, falando com o Evandro, cheio de antibiótico. Fui embora, cego ainda, dos 2 olhos. Aqui começando a voltar, ele falou, esse aqui foi só trauma, esse vai voltar ao normal. O direito, muito cedo para falar, mas o principal é você não perder o olho, então eu vou fechar o olho, depois a gente vê como é que fica. E aí, seguimos, fomos embora, vou resumir a história toda. No Brasil, eu fui assistido pelo Evandro, que fez mais 2 cirurgias em mim. Então, hoje eu tô com 80% dessa visão, eu acho. Parabéns. E essa aqui voltou ao normal, então. E aí, isso gerou esse presente aqui, né? Uma caixa que só ele tem exclusiva, que eu fiz para ele de presente, assinada por todo mundo do monobloco. Beleza, baixa só um pouquinho aqui para o pessoal. Teu rosto e assinatura, beleza. Tá. Especial. Esse foi Presente especial, que inclusive tá aqui pela primeira vez, nunca tocou com ela. Não, nunca toquei. Na verdade fica na isso. sala, viu? Vai tocar Como hoje, tava né? falando pra você. Então é isso aí, Fica na pessoal. A sala. gente vai agora passar para a parte da demonstração. E uma das questões que eu já pedi aqui para o Fred nos demonstrar, né, depois vai tocar os 2 juntos um pouco, é que ele, não a palhinha rápida, a questão da assinatura, né, que é uma das... Vê que a gente tem papo aqui para muita coisa. Da escola de samba, que ouvindo a caixa, eu não entendia um pouco disso, até hoje eu não entendo muito, mas ouvindo as caixas que estão tocando na escola de samba, você pode reconhecer qual é a escola de samba, e o Fred já vai explicar, tocando, demonstrando, vai explicar para a gente.
É isso aí? É isso aí. Obrigado pela tua história. Obrigado você. Evandro, cara, Mestre. parabéns, muito bom. E os dois aí, Professor. Shazam. Vamos lá, vamos para a demonstração. Então, pessoal, chegou a grande hora em que Fred Castilho vai nos demonstrar as levadas de caixa das diferentes escolas de samba. É aquela história de que, ouvindo a escola de samba, ouvindo a caixa da escola de samba, a gente reconhece. Bom, você pode explicar isso melhor para a gente? Com certeza. Lembrando o seguinte, essa forma de tocar, que é a assinatura das escolas de samba na caixa, elas são tradicionais e antigas, tá? Hoje em dia ainda tem muita gente que faz elas, mas existem derivações, pessoas tocam de outras formas dentro da bateria, mas continua ainda soando de uma forma tradicional. Hoje em dia existe essa miscelânea, ela sempre existiu, né? Mas eu vou mostrar da forma tradicional. Vou começar pela levada da ilha, tá? Eu aprendi lá diretamente com o mestre Odilon. Pô, Odilon, super obrigado. Ilha do Governador, né? É. Que é o nome da escola de samba aqui do Rio de Janeiro. É isso aí, a gente chama ela no monobloco de levada da ilha. Vamos fazer um break pra gente entrar? 1, 2, 3, vai! Lembrando que eu estou aqui com um limite muito De som, né? de som, de volume, tocando muito baixinho, tá? Então isso dificulta muito, mas basicamente é isso que vocês viram. Antes da gente progredir para as outras escolas, Fred, fala um pouquinho da questão dos, não sei nem dizer, os rudimentos. Tem o ruflo, tem a batida, a levada direita e esquerda, que isso deve ser diferente de uma escola para outra, né? Bastante, tem bastante. Tem escolas que tem rufo, né? Tem escolas que não usam esse rufo na levada de caixa. O rufo, na caixa brasileira, ele é diferente do rufo americano. O rufo na levada de caixa brasileira ele é um acento, é uma nota acentuada. Tá? O rufo americano ele é uma coisa mais ornamental. Na ilha, por exemplo, que tem esse rufo, né, assim como tem a levada da Mangueira também e outras, ele tem essa função. Que é um acento, tá? E aí a gente falou de 2 compassos, não? A gente não falou, mas a gente pode Não, falar. mas o que você demonstrou aí. Essa levada, se eu quiser contar em 2x4, elas são 2 compassos. Em 4x4 é um compasso só. Certo. Isso é uma grande discussão, que não dá pra gente entrar aqui agora. O samba é em 2x4 ou em 4x4? Na minha leitura é em 4x4. Na leitura da minha orientadora de mestrado, grande discussão é em 2x4. Porque o que manda são as vozes do surdo. Tá? As vozes graves que mandam no compasso, mas eu discordo. Então vamos para a levada da Mangueira. Que tem rufo ou não tem rufo? Tem rufo também. E tem uma outra coisa que eu distingo muito isso, mas é uma coisa muito particular minha, são as vozes da caixa. Para mim a caixa tem a voz grave no centro, né? Se eu usar isso aqui, pensar num alvo, né? E dividir isso num alvo, a parte do centro é a mais grave. À medida que eu venho para trás, ela vai ficando mais aguda. E até chegar no aro, tocado com essa primeira parte da baqueta, que a gente chama de nota repicada. Tá? O repique faz muito isso. Então é uma nota com esse som. Eu uso muito as vozes da caixa, tá? Com várias levadas diferentes. Eu uso muito grave e agudo. Por exemplo, a levada do Salgueiro, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, só para vocês entenderem que a levada da ilha eu toquei toda aqui atrás. É uma levada repicada. A levada da Mangueira é muito parecida, mas ela é toda no centro. Tá? Então, eu vou mostrar aqui agora. 1, 2, break, vai! Tá? Então, ela é totalmente diferente sonoramente, apesar dela só ter uma nota de diferença da levada da ilha. Só que a sonoridade da ilha e da Mangueira é totalmente diferente, tá? Porque eu toco na parte grave da caixa.
E tem levada sem rufo? Tem levada sem rufo. A levada espala, a levada coringa, que muita gente toca em várias escolas, inclusive tem várias escolas que misturam as caixas, tá? Essa levada que eu vou tocar agora, que a gente chama de chimbal, eu posso até explicar por que esse nome, né? Eu não sei até, inclusive, se originalmente o que veio primeiro, se foi o nome dessa levada, porque o que acontece? Quando a bateria de escola de samba foi levada para estúdio, para gravar com bateria, o instrumento bateria, o baterista que ainda não sabia o que fazer, embolava com as vozes, embolava com tamborim, embolava com caixa. E o que ele passou a fazer? A tocar só o hi-hat, que no Brasil se chama chimbal, e usar o bumbo no 2 em 4. Tic-tic-tum, tic-tic-tic-tum, tic-tic-tic-tum. E essa é a levada de chimbal, que é o que a gente vai tocar aqui agora. Essa levada se comunica com várias caixas, tá? Tem várias escolas que tocam essa levada junto com outras. A Mangueira não tem essa tradição e nem a Ilha, mas até acontece, porque ela casa. Vou mostrar como é que é o chimbal. Break. 1, 2, 3, vai. Errei o break. Não errou, não. Eu que não sinalizei direito. Então, essa levada é uma levada meio espala. Tem gente que tem escolas, o Salgueiro, por exemplo, eu não sei como é que está mais atualmente, mas eu acho que ainda é assim. O Salgueiro tem a caixa embaixo e a caixa em cima. A caixa em cima é quando o pessoal toca do lado aqui do... Exatamente, vidro, né? vou explicar. Eu não sou... Com um palitinho, com exatamente. Um cotonetezinho, cotoquinho. Eu não sou nenhum especialista em caixa em cima, tá? Porque eu acho muito, para mim, muito incômodo. Acaba forçando muito aqui. Mas ela basicamente, tem gente que toca de várias formas, tá? Mas ela é basicamente segurada dessa forma, tá? E basicamente a mão esquerda quase não existe. É toda... Você tá usando o aro também, né? Estou usando o aro. Tem gente que... porque aqui não tem muito como ser diferente, né? Então, o Salgueiro tem essa caixa em cima. E a caixa embaixo, que é o chimbal que a gente acabou de tocar. Então, essas caixas se misturam, né? O Salgueiro usa essa caixa em cima com essa aqui. No monobloco, a gente adaptou essa caixa de cima, porque a gente não tem a caixa de cima lá, e trouxe essa levada para baixo, que é a levada do Salgueiro, que eu vou mostrar agora para vocês. E que é difícil até, bem difícil, né? Porque a mecânica de você tocar a caixa em cima, né? Se vocês pararem para pensar, ela é para cima, ó, para dentro do instrumento. Quando você vem para a caixa, você está acostumado a tocar para trás. Então, tocar para frente com essa mecânica aqui, a gente no monobloco demorou muito, nós professores, demoramos muito a entender por que a gente tocava o Salgueiro e não suava como o Salgueiro, porque a mecânica é completamente diferente. Então, vou mostrar como é que ela é lá embaixo. Salgueiro. 1, break, 3, vai. Tá? Então a gente trouxe a levada do Salgueiro aqui para baixo e a gente toca dessa forma. Tem a levada do Império, originalmente talvez para mim a levada mais bonita de todas e a mais difícil de ser tocada. E depois que eu fui fazer aula de candomblé, aliás isso é uma coisa fundamental para quem toca, eu diria que deveria ser uma matéria obrigatória para o baterista brasileiro, percussionista brasileiro, porque tudo veio de lá. Então, quando eu fui fazer aula com o Neide Oxóssi, Macumbinha, gênio do candomblé, eu entendi que várias levadas vieram literalmente das levadas do candomblé. E a levada do Império veio diretamente de uma levada do candomblé, que agora eu esqueci o nome, não me mate, Macumbinha. E que ninguém mais toca desse jeito, porque é dificílima. Que é isso aqui.
acabou, e o andamento, né, era muito mais lento, e acabou hoje acelerando muito, acabou isso aqui virando uma derivação do chimbal. Então, Seria o chimbal com rufo. seria o chimbal com rufo, mas mais uns acentos no meio. O chimbal você só tem acentuação tac, tica, tac, tica, tac, tica, tac. O império você tem tac, tica, tac, 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 tica, tac, 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 tica, tica, e com rufo no final. Tac, tica, tica, tac, tac. Vamos tocar um pouquinho ela? Império, como se toca hoje. Que eu não sei se muda, o Império muda bastante, tá? Por enquanto foi a última versão Império que eu tive. Serrano. 1, 2, 3, vai. Original. Tá? Mocidade. É a mocidade. Mocidade. Essa é a minha favorita. Mocidade é talvez uma das levadas mais fora das levadas que existem nas levadas de caixa. E antes de você demonstrar a mocidade, eu posso falar uma grande besteira aqui, mas eu não sou músico profissional. Lembra muito o ragamuffin, que é o tchá, 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 tchá. Tem isso ou não? Não. Nada a ver. Falei besteira, viu? Não, assim, existe uma grande discussão. O que veio primeiro? A gente acha aqui no Rio que a levada da mocidade veio primeiro e o samba reggae veio como uma consequência da levada da mocidade. Eu estava falando lá do ragamuffin dos anos 90. Vou chegar lá. E os baianos falam que não, ao contrário, a levada da mocidade veio lá da levada do Olodum. Do samba reggae, na realidade, que é mais amplo do que isso. Eu digo mais. Antes, lá na Bossa Nova, os americanos usavam essa célula usando block. Tem um disco do meu pai de 64, 65, que ele gravou com a orquestra lá no Chifre. E ele contando isso é muito engraçado, que ele entrou no estúdio, ele falou, orquestra, todo mundo lá, partitura. Aí ele olhou, né, para os companheiros dele, não liam porra nenhuma, e falou, e agora? Agora vamos ali tomar um café? Toquem aí pra gente ver se o arranjo que vocês estão fazendo tá correto. E aí a orquestra tocou, eles ficaram ouvindo. Ah, beleza. Sentaram, já saíram tocando, porque ouviram a orquestra tocar. E aí tinha um bloco fazendo... malandragem. Ele tocando de escova, meu pai, né? E aí a gravação tem um bloco em cima fazendo isso aqui. Rock baby. E isso é a clave da levada da mocidade, ó. Então, de onde veio, para onde foi, eu sinceramente não sei. Uma influência latina, claramente. O samba reggae tem um acento a mais. É um acento de esquerda, que a mocidade não tem. Eu já vi essa levada sendo tocada de várias formas. A gente toca assim. E tem gente lá que toca assim. Porque a mão esquerda na escola de samba, originalmente, lá atrás, hoje melhorou muito por causa dessa coisa visual, né, técnico que existe na internet, ela não existia. Então as levadas são todas literalmente calcadas na mão direita. Eu aprendi a tocar chimbal, né, swing, vendo os Guleba gravar. Os Guleba gravam assim o chimbal. Quase um repique. Quase um repique com a mão esquerda. Assim, então, as formas de tocar são imensas. É um universo paralelo, cara. A Caixa Brasileira realmente é um universo paralelo. Maravilha. Então a gente vai passar agora para a demonstração com o Dr. Evandro Lucena. Por favor. Então, pessoal, agora com o Dr. Evandro Lucena, acompanhando o seu professor, seu mestre Fred Castilho. E eu aqui improvisando na mão mesmo para não atrapalhar, só uma marcaçãozinha.
O que você vai levar pra gente, Fred? Vamos de samba, vamos começar aqui fazendo a levada da ilha e depois a gente vai fazer um break e vamos para a levada do chimbal, tá? Devagar para não, né, não criar prejuízos sérios para a retina, essas coisas. 1, 2, 3 e break. E vai e... Chimbal e... Break pra acabar. 1, 2, 3, vai. Maravilha. E vamos pro shot. Agora, lembrando os outros ritmos, né? Eu acho que vale a pena, o Celcinho já esteve aqui com a gente nas aulas para mostrar que uma das características do monobloco foi adaptar os instrumentos da escola de samba para outros ritmos brasileiros, tá? E os alunos do Sonté, do Jaleco, estão pelo Brasil inteiro. Então, o que isso aí. Que a gente vai... Essa é uma das adaptações que a gente trouxe lá do Nordeste, que é o shot, tá? E que, na realidade, a gente tirou da zabumba e dividiu pelos instrumentos da escola de samba. Tá? Então, lembrando que a gente ataca o E do 4, a caixa. Nosso querido Edu faz aquela chamada linda no E do 4. Tum, tac, tum, pum, dum, tac, pum, bum, bum, tum, tac, pum, bum, tac, pum, bum, bum. 1, 2, 3 e vai, pum, tac, isso aí. Tá? Também... Vamos de funk, não? Podemos. Ritmo funkzinho. Carioca, a gente vai adaptado. Super carioca. A gente vai atacar o 4. Um arranjo novo. A gente tem, né? Para atacar o 4. E vamos pro nosso funk. 1, 2, 3, vai! Maravilha, maravilha. Fazer o Ijexá para encerrar? Tá, Fred, antes da gente... Bom, a gente obviamente pode falar isso depois, para como o aluno pode ter aula, mas em relação à caixa, após 1 ano, 2 anos de aula do monobloco, qual o nível de dificuldade, como é que é a introdução dos ritmos? O aluno do primeiro ano já passa por todos os ritmos e obviamente vai evoluindo na dificuldade, como é que é essa dinâmica? Não, a gente limita, tá? A gente já fez de várias formas, a gente está sempre aprendendo, tentando melhorar. Nenhuma fórmula é absoluta, porque isso depende da média da turma também. Às vezes a turma vai muito bem, você pode dar mais uma coisa ou não. Às vezes a turma está tão ruim que você tem que tirar coisa. Então a gente vai sempre dentro da média da turma. O objetivo é o ensaio, né? O objetivo é a bateria estar dentro da média. Não importa se é caixa, surdo, a bateria é uma unidade só. Então não adianta o repique está tocando pra caramba e a caixa não está, né? Então é gradual. Esse instrumento, para você se formar nele, digamos assim, tá apto a tocar na bateria e desfilar, na realidade a gente toca com todos os níveis, tá? Mas para você estar no último estágio, nível 2, como a gente fala, avançado, caixa, são no mínimo 3 anos, a não ser que você já seja um músico, a não ser que você pratique muito, tenha muita aptidão, então demora um pouco, não adianta que não é de uma hora para outra, assim como
né? Se eu for correr uma maratona amanhã, não vou correr, eu tenho que treinar muito para ela. É basicamente isso. Tá. E só mais uma pergunta para os estudantes que estão montando suas baterias universitárias. Essa proporção entre instrumentos de marcação como os surdos, né? 1, 2 e 3, Gabrielzinho já falou para a gente, e as caixas e repiques, tem uma proporção assim, Tem. Todas as escolas trabalham com proporções parecidas, mas também não é exata. A bateria do monobloco já teve muitas proporções, porque a gente às vezes está com 30 alunos de surdo, 50 alunos de tamborim, 15 alunos de caixa. Então, assim, a gente tem que dar um jeito de fazer funcionar, não é o ideal. O ideal, eu diria que para cada 3 surdos, um primeiro, um segundo e um terceira, você ter no mínimo 5, 6 caixas. E uns 2, 3 repiques. Tá mostrando então, pessoal, a importância quando você quer montar sua bateria de incluir a caixa como um dos principais instrumentos. Sim. Muita gente que precisa aprender um instrumento, que como o Fred mostrou e Evandro, é difícil, requer treinamento. Exato. Mas aluno de medicina e saúde está acostumado a desafios e a estudar. E a treinamento. É treinamento isso aí. Boa. Então vamos encerrar com o último ritmo aí nacional. Vamos passar um Ijexázinho. Ijexá. O Ijexá, na realidade, é o ritmo do afoxé, que a gente chama só o ritmo Ijexá, que também vem do candomblé, e que é muito famoso na Bahia, e que a gente fez a nossa adaptação aqui para os instrumentos, né, de escola de samba. Vamos lá, então. 1, 2, 3, vai! Vai acabar! 1, 2, 3, 4. É isso aí, pessoal. Vamos agradecer aqui nossos parceiros, nossos especialistas, Evandro Lucena, Fred Castilho. Obrigado, pessoal. E vamos encerrar com o Fred dizendo como é que o aluno de medicina e de saúde do Jaleco pode fazer para se aprofundar no estudo da caixa. Ok. Primeiramente, a gente está ainda num processo aí de voltar às aulas, né, presenciais. Espero que em breve. Eu sou professor do monobloco, mas nesse meio do caminho estamos todos nós do monobloco dando aula virtuais. Então você pode entrar em contato comigo, você pode ter aula comigo de caixa somente, e não tem nada a ver com o monobloco. Você pode ter aula comigo dentro desse contexto, né, do monobloco, porque, né, eu sou professor de lá e aí a gente tem isso bem definido. Pode ter aula de bateria, se você quiser comigo, porque eu dou aula de bateria já há muito tempo. Tenho dado aula online também, sem problema nenhum, estou com uma estrutura muito legal. E você pode ir lá no Instagram, Fred Castilho 27. Eu tenho vários vídeos lá, você pode me seguir lá, pode entrar em contato comigo por lá, inbox. E muito em breve agora eu vou estar lançando lá também esse meu método, tá, que se chama Rudimentos Brasileiros, e que vai estar disponível para vocês no site também, tá, como um material quase que pioneiro no Brasil. Tá? Só tem o método do meu querido amigo Cássio Cunha, também nessa área, né, que é trazer os rudimentos americanos para dentro das levadas de caixa brasileira. Então, acho que vale a pena, gente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima pessoal. aula.